Amados irmãos, amigos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvamos a Deus por mais um dia de festa na presença do Senhor nosso Deus. Quero parabenizar a todos os irmãos que cooperaram demasiadamente para a realização desse trabalho. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Redobre a sua atenção agora. Eu peço encarecidamente que você volte a sua atenção para a palavra do Senhor nosso Deus. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1 e o versículo de número 11. Livro do Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 11. Se você encontrou, diga graças a Deus. Diz a palavra de Deus, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Somente este versículo da palavra de Deus. Diletos irmãos, o livro de Apocalipse é um livro que não traz uma leitura para muitos muito agradável, pois é um livro que consegue resumir acontecimentos proféticos, catastróficos, que para muitos causa pavor e medo. Lembro-me quando criança que ouvia alguém ler ou citar o livro de Apocalipse, eu sentia muito temor, pois ouvia coisas grandiosas, morte, espada e tantas outras coisas que estão registradas nesse livro sagrado. Conseguimos entender a mensagem do apóstolo João, enviado àquele lugar chamado a Ilha de Pátimos, recebendo da parte de Deus uma revelação que para nós que estamos na presença de Deus e para toda a humanidade é de sumária importância. Este livro consegue trazer no seu contexto histórico a mensagem inicial a João, que estava recebendo-a, assim como as 7 igrejas da Ásia. Posteriormente encontramos revelações sobrenaturais do reino celestial de nosso Pai, a manifestação do trono de Deus, a adoração dos seres viventes, assim como a manifestação dos 24 anciãos e todos os juízos de Deus sobre a terra. A grande tribulação, onde a partir do capítulo 5 em diante, conseguimos ter resquícios da manifestação do juízo de Deus sobre a terra. Até o capítulo de número 19, quando Cristo manifesta-se como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Até o seu grande reino milenial, assim como o juízo final que há de vir sobre toda a humanidade. Posteriormente ao juízo final, a condenação de todos aqueles que desobedeceram a palavra de Deus, que não andaram segundo os propósitos e os desígnios do Senhor. Assim, conseguimos ver Deus operando com o seu braço forte, com a sua mão forte, trazendo juízo, trazendo justiça. Posteriormente ao grande juízo final, o estado eterno perfeito, onde a igreja, assim como todos aqueles que estarão vindo de serem abençoados por Deus com a bênção da salvação, desfrutarão
do lar eterno. Este lar não consegue ser comparado com nada que está aqui na terra. O grande apóstolo tentou ainda comparar com as coisas preciosas, prata, ouro, diamantes, pedras preciosas, e assim tudo aquilo que era de mais precioso que ele conhecia aqui na terra, ele tentou trazer uma comparação para que houvesse assim um entendimento daquele que está lendo o texto sagrado. Mas eu digo a você, João até tentou, mas a Bíblia nos revela que não conseguiu o homem tentar, ele não conseguiu ainda pensar, perceber, prescrutar a grandeza da realidade celestial. O nosso íntero, o nosso pensamento, a nossa integridade, a nossa psique, a nossa inteligência não consegue mensurar a grandeza do reino celestial. Serão coisas grandiosas e inanimadas. Nós, pela graça de Deus, estaremos desfrutando deste lar, que não é passageiro, não é terreno, mas é celestial. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, estamos diante da mensagem que o Senhor está revelando às 7 igrejas. E eu queria fazer um apanhado geral deste contexto. Para que nós possamos entender todo o capítulo, precisamos entender a mensagem, pois o livro começa dizendo que é revelação de Jesus Cristo. Ou seja, não é revelação de homens, não é alguém, ou um rabino, ou um escriba, ou um maçoreta, ou quem quer que tenha escrito o texto, recebeu pela sua intuição, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento. Não. O livro está dizendo que é revelação de Jesus Cristo. Portanto, é digna de toda a aceitação. É digno do crédito, pois é Bíblia Sagrada, é palavra de Deus para as nossas vidas. Ele continua atônito vendo a revelação, mas Deus, por sua misericórdia, na pessoa de Cristo, se revela a João. E o interesse de Cristo, inicialmente, foi trazer a mensagem às 7 igrejas que estavam na Ásia. O versículo que lemos consegue transcrever esta ideia das igrejas que estavam neste lugar. Importante dizer que esta mensagem não se aplica tão somente às igrejas que estavam na Ásia na época do apóstolo, da igreja primitiva. Absolutamente não. Mas podemos e temos a oportunidade de aplicar esta verdade à igreja deste tempo presente, 2016. Observe que em todo o capítulo ele procura trazer um resumo daquilo que estaria trazendo posteriormente. Agora, para que nós possamos entender a realidade destas igrejas, eu faço tão somente uma citação da igreja brasileira. Queridos irmãos, nós somos aproximadamente 51,3 milhões em todo o Brasil. Protestantes, evangélicos, pentecostais, neopentecostais, tradicionais. Esta população consegue trazer uma ideia da nação brasileira como 25,5% da população em todo o Brasil. A igreja cresce no Brasil. A igreja se desenvolve. Ainda que com muitos erros que precisam ser corrigidos, mas o evangelho de Cristo, pela revelação da palavra, continua sendo propagado e anunciado. E esta manifestação desta pregação consegue trazer a revelação sobrenatural de Deus, que o Espírito do Senhor Deus ainda está com a igreja. Nós, assembleianos, somos equivalente a quase 20 milhões em todo o Brasil. 20 milhões. Pode pensar, meu Deus,
somos grandes, somos fortes, somos a maior igreja do Brasil, com ramificações de ministérios pequenos, mas somos a maior. A maioria das neopentecostais saiu da Assembleia de Deus. A pergunta hoje é: que tipo de igreja vai subir, vai participar do arrebatamento? Que tipo de pessoas irão encontrar Jesus nos ares? Que tipo de cristãos irão encontrar o Senhor e estarão participando da grande festa celestial? Eu quero que você acompanhe com a sua Bíblia, e se você não tem, fique perto de uma pessoa. Nós iremos analisar minuciosamente cada mensagem diretamente à igreja ou às igrejas que estavam na Ásia. Em primeiro lugar, a igreja que recebeu a mensagem foi a igreja de Éfeso. E o versículo de número 3 ao 5 do capítulo 2, acompanhe na sua Bíblia, consegue trazer qual era a ideia e qual era a vontade de Deus para aquela igreja. Ele diz, versículo 3 do capítulo 2: e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Em primeiro lugar, a ideia qual é? Volta ao teu primeiro amor, com a mesma vontade que tinhas no início. A mensagem era que, se a igreja de Éfeso não voltasse para as suas primeiras obras, para o seu primeiro amor, Deus estaria arrancando o seu castiçal. O que significa isto? Cristo, no capítulo 1, andava no meio dos 7 castiçais. E o texto mesmo, no versículo de número 20, diz que as 7 estrelas são os 7 pastores daquelas igrejas. Assim como os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ou seja, o castiçal representa o agir de Deus pela ação do Espírito. E enquanto o castiçal estiver com a chama acesa para que haja manifestação de Deus, Deus estaria presente para abençoar o seu povo. Isso tudo aconteceria se a igreja de Éfeso, se nós, igreja, fazendo a aplicação, vivermos o primeiro amor. E o que é o primeiro amor? Todos nós sabemos como é o primeiro amor. Sentimos vontade, sentimos desejo, sentimos fome de Deus, sede de Deus, fome de orar, de ler a palavra, fome e sede de estar na presença de Deus. Aceitamos a Cristo, não queremos perder um culto, mas o tempo vai passando e o amor vai esfriando por causa da iniquidade. O pecado faz isso com a gente. Aí, meus irmãos, nós caímos numa verdadeira frieza espiritual e chegamos a ter um fastio das coisas de Deus. Quem nunca viu uma criança que está com fastio, não quer comer, a mãe fica preocupada, esse menino não quer comer, essa menina não quer comer. Existem cristãos e pessoas que estão com fastio das coisas de Deus, não querem mais, pois perderam o primeiro amor. Abra o seu coração para Deus hoje. Deus está dizendo a você: volte ao teu primeiro amor e desfrute do sobrenatural de Deus na tua vida. Volte às tuas primeiras obras e desfrute daquilo que Deus tem para te entregar, que é coisa grande, que é coisa sobrenatural. O teu olho carnal não consegue ver, pois aquilo que Deus tem para te entregar é sobrenatural da parte do Senhor. Aleluia. Em segundo lugar, ele escreve à igreja que estava em Esmirna, Apocalipse capítulo 2, versículo 9 e versículo 10, acompanhe na sua Bíblia. Ele diz: conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, entre parênteses, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer.
Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A mensagem central é a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Vamos mudar então aqui. A blasfêmia dos que se dizem crentes e não são. Dos que se dizem salvos e não são. Dos que se dizem que tem Deus na vida e falam da boca para fora. A blasfêmia daqueles que estão na casa de Deus, mas não vivem a essência de Deus. Não vivem a plenitude de Deus. A blasfêmia daqueles que se dizem da sinagoga de Deus, mas são da sinagoga de Satanás, que se dizem da igreja de Deus, mas são da igreja do inimigo, pois o inimigo atua na sua vida, na sua mente, no seu coração. Deus está dizendo àquela igreja: conheço as tuas obras, eu conheço muito bem aqueles que são fiéis, eu conheço muito bem a tribulação porque tu tem passado, eu conheço muito bem a tua pobreza, eu conheço muito bem as tuas necessidades, as tuas ânsias, eu te conheço. Deus está dizendo assim: eu conheço a minha igreja, eu conheço a que está imaculada, a que está irrepreensível, a que está incontaminada, a que não tem mácula, ruga, a que não tem pecado, que está pura, preparada para o arrebatamento. Eu conheço a minha igreja. Aleluia. Ele escreve também à igreja que estava em Pérgamo, e no capítulo de número 2, versículo 13, ele diz: eu conheço as tuas obras. O que é interessante é que Deus prescruta os corações. Ele sempre começa a mensagem dizendo que conhece muito bem a vida daquela igreja. E onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Que coisa dura. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O que ele estava dizendo? Mesmo com a corrupção deste mundo, o texto diz que o trono de Satanás estava no meio daquela igreja. O que ele estava dizendo? Mesmo assim, vocês conseguem fazer a manutenção da vossa fé. Dizemos então: no mesmo lugar que cresce o trigo, cresce também o joio. No mesmo lugar que existem pessoas boas, existem pessoas más. As pessoas criticam muitos os crentes evangélicos por pregar a palavra de Deus. Mas entenda algo interessante: toda instituição, maçonaria, igreja presbiteriana, adventista, ONG, fundação e todo tipo de associação, empresa, estatal, onde você for, existirão pessoas boas e ruins. A igreja não é diferente, porque, meus irmãos, amigo que está ouvindo, nós somos pessoas carnais, naturais. A nossa natureza é pecaminosa. A igreja é um grande hospital onde existem pessoas doentes que estão sendo tratadas pelo médico por excelência, que é Jesus de Nazaré. Não quero ser como este crente, não quero ser como esta crente. Queira ser você mesmo e venha lutar conosco para um dia alcançar o reino dos céus. Aleluia. Manutenção da fé. O trono de Satanás estava no meio, mas eles estavam firmes na presença do Deus de Israel. Ele fala à quarta igreja, a igreja de Tiatira. Apocalipse capítulo 2, versículo 19 ao 20, ele diz: eu conheço as tuas obras. Deus te conhece. E o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. O que estava acontecendo? Nós, igreja,
Não podemos aceitar a corrupção em nosso meio. A igreja de Tiatira estava aceitando que uma mulher que se dizia profetiza estar no meio da igreja e corromper a fé de muitos. Muitas das vezes queremos lutar com o nosso próprio braço, com a nossa própria força, e queremos dizer que estaremos tendo êxito e conquistaremos. Eu digo a você, você não precisa de autoafirmação, você não precisa estar vangloriando-se e dizer que vai ter o êxito. Se o pecado que está sendo cometido contra a tua vida, a calúnia, a difamação, se existem pessoas que estão no teu trabalho, onde quer que você vá, estão tentando puxar o teu tapete, fique tranquilo e tranquila, Deus é o nosso vingador. Esta semente que Ele está semeando, Ele há de colher. Você não precisa fazer absolutamente nada. Não podemos permitir nos corromper e ser deixado levar com aquilo que o mundo, o que as pessoas estão querendo fazer, contra a vontade do nosso Deus. Deus está dizendo para você, você não pode aceitar a corrupção. Deus é santo e a sua santidade permanece, e na sua santidade seremos com Ele glorificados no seu reino celestial. Interessante que Tiatira e Filadélfia são as únicas igrejas que recebem o maior elogio da parte do Senhor. Porque Ele diz amor, serviço, que é adoração, fé, paciência. E Ele termina a ideia dizendo que as últimas obras são melhor do que as das primeiras. O que Ele estava dizendo? Você conseguiu adquirir experiência. Agora você está me servindo melhor do que no começo. É muito fácil começar, irmãos. É muito fácil começar, igreja. Difícil é manter. E mais difícil ainda é terminar. Mas se terminarmos, teremos uma grande recompensa. O reino dos céus do nosso Pai nos aguarda. E lá não haverá mais pranto, choro. Você não vai precisar mais pagar conta. Você não vai precisar mais sofrer absolutamente nada. Estaremos com Ele eternamente, adorando e glorificando ao seu nome. Viveremos eternamente com Ele. Aleluia. Nada se compara com o reino celestial de nosso Pai. Absolutamente nada. Ele escreve à igreja de Sardes e diz, Apocalipse capítulo 3, versículo 1: e o anjo da igreja, o pastor da igreja, que está em Sardes, escreve: isto diz ao que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: eu conheço as tuas obras. Deus te conhece. Que tens nome de que vives e estás morto. Aí a mensagem foi mais dura. Tu tem nome que está vivo, mas está morto. Tem cara de ovelha, mas na verdade é bode. Tem cara de joio, tem cara de trigo, mas na verdade é joio. Tem cara de santo, verdade, mas por dentro a podridão, caiado. Bonito por fora e feio por dentro. Ele até vem na igreja, ela até vem na igreja. Diz que tem Deus no coração, mas por dentro guarda uma mágoa há muitos anos. Diz que está vivo, mas está morto. Está sendo influenciado pelo inimigo. Diz que é uma boa pessoa, mas fala mal até da própria sombra. Uma língua peçonhenta. Jesus vai cortar essa tua língua. Deus está dizendo para você: não queremos viver de aparência, mostrar que temos o que somos. Precisamos reconhecer a nossa insignificância e dizermos que somos pecadores e pararmos de falhar com o nosso Deus e vivermos uma vida de santidade. Só estes irão subir para a glória do nosso Deus. Só o Senhor para ter misericórdia das nossas vidas. Só o Senhor para ter compaixão das nossas almas. Parece ovelha, mas é bode. Parece pastor, mas é lobo. Parece pregador, mas é um enganador.
é um mercenário, parece que é fiel, mas é um traidor. Parece gente boa e até bate nas costas, mas por trás é uma tesoura ambulante. Arrependido em nome de Jesus de Nazaré, para trás de mim, Satanás. Quem manda na minha vida e quem está comigo é o Senhor Deus, e o Espírito da glória é que está na igreja. E enquanto a igreja estiver aqui na terra, venha o que vier, passe o que passar, nós estaremos de pé, de pé. Levanta a mão para adorar a Ele nesta noite. Rafa que me andarácia, Rabande que me ocefácia. Versículo 3 do capítulo de número 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Cristo virá como rapidez. A igreja que estava em Sardes. Se não nos convertermos ao Senhor, não ouviremos o soar da última trombeta. Se não nos convertermos a Deus com inteireza, com certeza, com convicção, nós não ouviremos o soar da última trombeta. Só vai subir para o céu aquele que está com convicção no seu coração, que está com as vestes brancas já lavadas no precioso sangue de Cristo na cruz do Calvário. Versículo de número 4 e 5 do capítulo 3. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas. Diga comigo bem forte, poucas pessoas. Que não contaminaram as suas vestes. E comigo andarão de branco. Escute, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas. As irmãs que não gostam de branco do ciclo de oração, vai passar a eternidade de branco. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Interessante é que o versículo 4 e 5 diz que foram poucas pessoas. E aí, quando nós encontramos no texto sagrado, falando de dom gratuito de Deus, é para todos. O pensamento é que se reunirá poucos de várias nações. Ou seja, o reino será adquirido não por tantos, pois Deus até gosta de qualidade, Deus até gosta de quantidade, mas a primazia é a qualidade. Podemos estar com uma igreja lotada, podemos colocar até um propósito de libertar e salvar almas no nome santo de Jesus, pois Ele é quem faz a obra, mas a qualidade ainda está acima da quantidade. Ou seja, o texto diz, poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Mesmo com toda a mensagem à igreja de Sardes, ainda existiam no meio da igreja remanescentes fiéis, que não se dobraram, que não obedeceram à voz do inimigo, que não ouviram a palavra pessimista, que não atentaram para aquele que não tem sonho, que não tem projeto, que não tem esperança, que não ouviram a voz do opressor, que não ouviram a voz daquele que diz, tu vai para a igreja hoje, fazer o que na igreja? Aquele que não ouviu esta mensagem, mas atentou que o seu compromisso não é com homens, não é com pessoas, mas é com o próprio Deus, que está sentado em seu alto e sublime trono. Aí então ele fala à igreja de Filadélfia, a igreja que ele amava. Capítulo 3, versículo 11, ele diz, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que é que tu tem nas mãos agora, crente? Amigo que está ouvindo, eu tenho só uma vontade de servir a Deus, e não consigo ser liberto do pecado, aguardando que você vai conseguir ter mais da parte do Senhor. Eu tenho só um pouco de fé, pastor, eu tenho só um pouquinho de fé. Eu até persevero, mas tem hora que eu desanimo e quero. Guarda esse pouquinho que tens e pede a Deus para te dar muito mais, pois Cristo há de voltar. O texto diz que Ele não há de demorar. Já passam muito tempo, mas nós esquecemos, irmãos, do lapso temporal. Qual é? Deus é atemporal. Deus não está preso ao nosso limite de tempo.
As pessoas não conseguem entender esta realidade e começam a cobrar que Jesus não vem. Já pregam há muito tempo. Escute, Deus não está preso a este tempo presente, pois o nosso Deus transcende o tempo. 1000 anos é como um dia. Como entender isto? Um dia é como 1000 anos. Deus está muito além do nosso pensamento e nosso entendimento. Ele pode vir hoje, como pode vir daqui a 20 anos. Prepara a tua vida, que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. O texto continua e diz que nós precisamos guardar o que temos para que ninguém tome a nossa coroa. Sinônimo de recompensa. Alguém pode perguntar: que recompensa teremos no céu? Ou o que precisamos ter no céu? Não já vai bastar estar no céu lá? Para mim já basta. Se eu não tiver nenhuma recompensa, meus irmãos, e só o fato de estar lá, já está bom demais. Mas se de quebra ainda havia uma recompensa, aí é que eu estou alegre com Jesus de Nazaré. Vou vê-lo face a face e ficarei pela eternidade algo que não terá fim, não vai acabar. Quem pode agradecer a Deus pela eternidade? Na face que me dácia. Para receber recompensa é necessário ter obediência a Deus. E a obediência está ligada diretamente com a renúncia de tudo aquilo que agrada o meu eu, para fazer a vontade dele. Amigo que está ouvindo esta mensagem hoje, para que você receba da parte de Deus as bênçãos, e principalmente a bênção da salvação, você precisa renunciar a este mundo que não agrada a Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Você não pode querer Deus e querer o mundo. Você não pode servir a 2 senhores, ou há de agradar um e desagradar o outro. Deus está dizendo para você: para alcançar o céu, você precisa negar a tua vontade, para poder receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em último lugar, ele escreve à igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, a mensagem foi muito dura. Pois no capítulo 3, versículo 16 e 17, ele diz: assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu. A mensagem foi mais dura. Os irmãos, a igreja de Laodiceia, estava pensando que tinha alguma coisa, porque havia conseguido com a sua própria força. Autossuficiência, soberba, autoconfiança. Essa semana eu vi, já tem umas 2 semanas que eu vi um outdoor na cidade, que diz assim, ó: confie em você. Quem já viu esse outdoor na cidade aí? Levante a mão, por favor. Quem já viu? Só o irmão ali, da área 5, ninguém mais. E tem um ator do lado, se não me engano é o Rodrigo, né? E faz uma propaganda, se não me engano é o WhatsApp, aquela empresa que trabalha com ensino de línguas estrangeiras. Como é que eu posso confiar em mim mesmo? Como é que eu posso confiar em mim, ser humano, limitado, fraco? Eu não posso ter uma autoestima baixa, de não crer, de não acreditar, de não confiar que as coisas podem acontecer. Mas em mim mesmo, eu não posso. O perigo da igreja de Laodiceia, ela estava confiando em si mesma. Ela disse que era rica e que não precisava de nada. Eu não preciso de nada. Quem nunca ouviu isso? Eu não preciso de nada, eu estou bem. Eu tenho tudo que eu quero, que eu posso ter. Aí Deus vem e diz para ela assim, ó: tu não sabes que tu és um desgraçado, sem a graça de Deus. Ele continua: e miserável. Alguém que é miserável é desprovido de qualquer prosperidade. Absolutamente nada para suprir as suas demandas pessoais. Imagine alguém que não tem tão somente uma escova de dente para escovar os dentes, que não consegue tão somente tomar um banho. Este ou esta é uma pessoa miserável. Deus está chamando a igreja de Laodiceia miserável, pobre
sem riqueza, nenhuma riqueza, nem material, nem espiritual, nem natureza de caráter, de personalidade. És cego, não consegue ver nada diante de ti. És nu, não consegue nem muito menos te vestir. Deus estava dizendo à igreja de Laodiceia: você precisa de Deus, você precisa de mim, você precisa da minha graça, você precisa do meu favor, tu precisa retornar. Aí o texto de Laodiceia continua. Nós usamos muito para pessoas amigas, mas o texto é para a igreja. Ele diz, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Deus está batendo, ó. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí eu vou entrar em sua casa, e com ele eu vou ceiar, e ele comigo. Sinônimo de comunhão. Deus estava dizendo assim, ó, você que é miserável, pobre, cego e nu, espiritualmente, porque o texto era para a igreja que estava vivendo declínio espiritual. Eu quero entrar na tua casa, eu quero cear contigo, eu quero ter comunhão contigo, eu quero providenciar aquilo que você precisa. A igreja que vai subir, irmãos, e marcas de dor e sofrimento, pois não há para o que o mundo. Eu digo sim para o meu Deus e não para o mundo. Eu digo sim para Cristo e não para as iguais, e não para a vontade do inimigo, porque a minha vida é de Deus, a minha casa é de Deus, a minha... Que ouvindo a mensagem da palavra de Deus, deseja em seu coração aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Veja, meu irmão do seu lado, presente, ore agora neste momento, feche os seus olhos, e os irmãos, convide-a para entregar a sua vida a Cristo, com o Senhor. Esperando você. Por terra agora, em nome de Jesus. Que as algemas caiam por terra agora. Que o que impede você de entregar a sua vida a Deus seja quebrado agora, em nome de Jesus de Nazaré. Raface que mirandarácia, arabambe calamandarácia, em nome de Jesus de Nazaré. Espírito da glória, Espírito Santo de Deus, vai quebrando a barreira agora, Espírito Santo. Vai trabalhando agora no coração agora. Repreende agora as astutas ciladas do inimigo. Igreja, ora! Em nome de Jesus de Nazaré. O Rabandefácia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré. Vem em nome de Jesus de Nazaré. Vem em nome de Jesus de Nazaré. Vem em nome de Jesus de Nazaré. Posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer que fizestes por mim. Diga não para o mundo. Como alto é o céu.
Diga não para o mundo de horror. Misericórdia sem fim, como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Aleluia. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Venha em nome de Jesus. Bem baixinho. Preciso de ti. O mundo quer ceifar a tua vida. Preciso de ti, Senhor. Satanás prepara ciladas para você e você não está percebendo. Preciso de ti. A mensagem de Deus a você hoje é: venha enquanto há tempo. Venha enquanto você tem vida e oportunidade. Deus está dizendo a você: não endureça o teu coração, Raface Kibidácia. Rompa agora as barreiras que estão impedindo e prendendo você. Diga que você quer Jesus acima de todas as coisas e rompa essa barreira que está impedindo você. Só você pode romper isso. Aleluia.